Deku perdeu os 2 braços como consequência de tentar salvar o Tenko. Nos últimos capítulos, nós podemos observar que o Shigaraki, ao usar o decaimento para cima do Deku nos vestígios, fez com que o nosso protagonista perdesse os 2 braços. E o Deku já sabia que isso poderia acontecer e foi dito e feito. Mas será que com isso a Eri poderia ter a capacidade de trazer, não os braços do Deku de volta, mas um Deku do futuro para lutar contra o All For One? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, ainda estamos no frenesi do capítulo 419 do mangá de Boku no Hero, no qual o Deku perdeu os seus braços. E será que a resposta para o nosso Izuku continuar permanecendo ali na batalha seja a Eri? Mas não rebobinando seus braços, mas fazendo o Izuku do futuro surgir na batalha contra o All For One? É o que a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos também. É muito importante você que gosta dos conteúdos do canal do Geek Brasil se inscrever aqui na plataforma. Porque eu sei que o vídeo aparece às vezes na sua tela inicial, na sua janela inicial, é muito mais prático você clicar lá para assistir, mas não custa nada também se inscrever. E já que você já está por aqui, você também pode ler a minha novel Que Haja Luz, com link na descrição, tanto pela Novel Mania quanto também pelo Tapas. Você pode acompanhar a novel Que Haja Luz, que é uma novel escrita por mim e também com os personagens feitos pelos inscritos. Então, se você quiser acompanhar uma história bem legal envolvendo mitologias e uma lore completamente nova, você pode ler Que Haja Luz com o link na descrição. Como foi analisado durante todo esse momento que nós estamos acompanhando, ou que estivemos acompanhando o Deku dentro dos vestígios juntamente com o Shigaraki, nós podemos observar que o Deku perdeu os 2 braços nos vestígios, lutando ali para trazer o Tenko de volta. Isso foi abordado para nós alguns capítulos atrás, que qualquer sensação, qualquer coisa que pudesse acontecer com o Deku poderia ter consequências severas no mundo real. E dessa forma, o Deku acabou ficando sem os 2 braços para lutar contra o All For One. Durante todo o mangá de Boku no Hero, nós tivemos uma pista, na verdade, várias pistas de que o Izuku poderia ficar sem os seus 2 braços. E agora, o Deku estar em maus lençóis contra o All For One é apenas uma consequência das suas atitudes, das suas escolhas, da forma como estava lutando, como esteve lutando desde que recebeu o One For All do All Might. Mesmo com a chegada dos heróis no final do capítulo a lá Vingadores, fica meio difícil acreditar que eles podem lutar contra o All For One, visto que uma porrada de heróis já havia lutado com o All For One até aquele momento no seu corpo original, e mesmo assim todos levaram uma puta surra. E agora eu me questiono o que seria de diferente? O que teria de diferente no combate contra o All For One e o que os heróis poderiam fazer sem a presença do Deku, sem a presença do nosso protagonista para lutar contra o All For One? Como eles poderiam vencer o vilão dessa forma? E isso, é claro, para mim levanta ainda mais a possibilidade de que o Tenko precisa ser resgatado, tendo uma revelação absurda de que o All For One controlou a vida dele desde sempre. Seu nascimento, seus amigos, sua individualidade, sua família. Tenko não teve escolha de nada desde que foi gerado dentro da barriga da sua mãe. Isso é algo muito bem levantado durante o capítulo. Seu nascimento foi completamente influenciado pelo All For One, já que sua irmã não tinha mais a capacidade de absorver o All For One, a individualidade ali do vilão. Então, o All For One entrou na mente do Kotaro para que ele pudesse ter mais um filho. Até mesmo seus amigos, que o próprio Shigaraki, o próprio Tenko, acreditava que tinha uma certa confiabilidade, uma certa construção, uma certa escolha.
até mesmo seus amigos foram manipulados pelo All For One. Sua individualidade, na qual havia recebido dos seus pais, foi tirada quando ele havia nascido. E dessa forma recebeu uma nova individualidade criada pelo Dr. Garak. Até mesmo a sua família, a forma como ele nasceu, a forma como ele cresceu, tudo isso foi tirado de si desde o momento em que ele foi concebido na barriga da sua mãe. Como se o All For One estivesse brincando de um deus, ele estava manipulando completamente a mente e o coração do Shigaraki. Até mesmo, como eu já falei, o decaimento foi uma individualidade manipulada pelo All For One, vinda da individualidade do Shizaki, como vimos no capítulo 158, batendo diretamente a imagem que nós podemos ver no capítulo 419. Durante todo esse capítulo, All For One diz que o Dr. Garak copiou a individualidade do Shizaki sem o processo de reverter a destruição. Na individualidade do Overhaul, percebemos que o personagem tem a capacidade de destruir, manter as coisas destruídas ou até mesmo refazer essas coisas que foram destruídas. No caso, o Shigaraki só tinha a capacidade de destruí-las, transformando ele em um caos completo. Tudo planejado para que ele pudesse dar um fim, um basta a toda a sua família, gerando um completo caos absoluto na vida do garoto até o fim. E como vimos no capítulo 419, o Shigaraki foi totalmente desintegrado pelo All For One nos vestígios, fazendo a sua personalidade desaparecer. Mas o Shigaraki foi o único a ser destruído pelo All For One. O Tenko ainda permanece vivo e ainda está incomodando o All For One. Ainda existe um resquício de individualidade do Tenko para mexer com a personalidade do All For One, por mais que o vilão esteja completamente no controle do corpo neste exato momento, o que pode levar o Deku a ainda ter um papel para salvar o Tenko. Lembrando que, como eu sempre reforço, essa ideia do Deku de salvar o Shigaraki não é para salvar o Shigaraki, mas para salvar o Tenko. É para salvar o garoto dentro do corpo que esteve ocultado pelo Shigaraki durante todo esse tempo. O Deku não quer salvar o Shigaraki, o Deku quer salvar o Tenko. São duas personalidades diferentes que ocupam o mesmo corpo, mas a personalidade do Shigaraki foi destruída pelo All For One, restando apenas Tenko e All For One dentro do mesmo corpo. E como sabemos, os heróis agora estão com Shirakumo ao lado deles. Como a gente viu, estava tendo uma confusão na cabeça do Kurogiri sobre quem ele deveria obedecer, ou sobre quem ele deveria seguir. Se ele deveria obedecer o Shigaraki e também o All For One, ou se ele deveria seguir os seus grandes amigos de infância, da forma como cresceram, como o Aizawa Sensei e também o Present Mic. Então, ficou-se uma confusão, ficou sem saber o que iria acontecer com o personagem, mas como o Aizawa Sensei acabou aparecendo no final do capítulo passado, dá-se a entender que o Shirakumo voltou à sua personalidade, voltou ali a forma de como está no controle da situação para ajudar os heróis. Provavelmente os próximos capítulos vão esclarecer algumas coisas do que rolou no núcleo do estádio para desenvolver ainda mais essa ideia. E com o Shirakumo de volta ali para os personagens, com os portais, com o seu poder, isso pode trazer também a Eri para o combate para ajudar o Deku a recuperar os seus braços. Bom, pelo menos é isso que todo mundo espera. Mas e se em vez do Deku tiver seus braços trazidos de volta, o Deku do futuro, com todo o seu potencial desenvolvido, com toda a tecnologia desenvolvida para os seus braços, fosse trazido como um grande herói para lutar agora contra o All For One? Será que essa possibilidade pode mesmo acontecer? E eu acharia essa saída de uma forma muito legal, porque com essa saída de trazer o Deku do futuro para ajudar
os personagens atuais, não colocaria a necessidade de fazer com que o personagem tivesse os seus braços de volta, porque o Deku teria uma prótese, as próteses capazes de bater de frente contra as habilidades do All For One. Lembrando que a Hatsumi acabou de falar que ela quer continuar aprimorando essas habilidades, aprimorando a forma de conseguir fazer com que o seu maior cliente consiga ter um poder avassalador. Ela acabou de dizer isso alguns capítulos atrás. Então, seria do caramba ver um Deku do futuro com prótese suficiente para bater de frente, né? Com uma tecnologia suficiente para bater de frente contra as habilidades do All For One. E seria uma forma também diferente e interessante da Eri usar a sua individualidade no Deku, na forma de como o personagem, o eu dele do futuro, viesse para lhe ajudar, com toda a sua experiência, com todo o seu desenvolvimento e com todo o seu poder do futuro para acabar especificamente e definitivamente com o All For One de uma vez por todas. Mas espera aí, como que a Eri vai fazer isso de trazer o Deku do futuro para lutar contra o All For One, se a sua individualidade é de rebobinar? Como ela poderia fazer o corpo do Deku viajar do futuro para o passado? Vamos analisar um pouco o nome da individualidade da Eri. O nome do seu poder em inglês é Herald, que significa retroceder, rebobinar. O nome da individualidade da Eri em japonês é Maki Modoshi, separado ali com 2 kanjis e 2 hiraganas, que vocês estão vendo aí na tela. Esse termo definitivo é para falar o rebobinar, para trazer o termo de rebobinar uma fita, rebobinar ali um CD, da forma de fazer com que volte para um estado anterior. Maki significa enrolar, envolver, arrastar para dentro, o que rebobinar representa bem este termo. Modoshi significa retornar, o que complementa perfeitamente o termo de rebobinar. Até aí tá perfeitamente a ideia que se encaixa de que a individualidade da Eri é apenas de rebobinar. Porém, quem deu esse nome à individualidade da Eri foi o Overhaul, depois que descobriu, estudando muito sobre a individualidade dela, de que o seu poder não era de apagar, mas sim o de rebobinar. Porque quando a Eri ela era uma criança, ela despertou a sua individualidade. Quando ela tocou no seu pai, o seu pai desapareceu. Eles queriam achar alguma ideia, algum ponto de que a personagem poderia ter feito o pai dela desaparecer. Mas o que aconteceu é que o pai da Eri foi rebobinado ao seu estado zero, ao seu estado antes de existir, ao seu estado de não existência. Então, a forma de como a individualidade, o nome que foi dado para a individualidade da Eri de ser rebobinar, vem completamente do Overhaul e pode ter um equívoco da forma como isso foi interpretado, porque talvez os poderes da personagem ainda não estejam completos. Como sabemos, toda individualidade possui um despertar. Até mesmo a individualidade do Shigaraki, que foi criada pelo Dr. Garaki, despertou. É interessante pensar que a individualidade do Shigaraki veio do Overhaul, mas a dele só destruía, enquanto a individualidade do Shizaki destrói e reconstrói. Já a individualidade da Eri rebobina, mas não tem a função de avançar. Nessa lógica, se tudo pode ser rebobinado, também pode ser avançado. E se o poder da Eri despertasse e ela conseguisse, em vez de apenas rebobinar, trazer o Deku do futuro para o corpo do Deku atual, assim, sua individualidade se chamaria Maki Modoshi to Haya Okuri, que são os termos de rebobinar e avançar na forma de se utilizar em uma fita cassete ou em termos parecidos. Seria uma forma de quebrar o fator esperado do Deku ter o seu corpo rebobinado para recuperar os seus braços, para lutar contra o All For One, e ainda por cima nos mostraria um Izuku do futuro, já que
o Horikoshi não quis nos dar um time skip dos personagens, eu acharia essa saída, essa conclusão do Deku avançar no tempo, ou na verdade trazer o Deku do futuro para o passado para lutar no presente, eu acharia uma boa saída se esse fosse o despertar da individualidade da Eri. O que poderia dar uma boa chance de vitória para os heróis para lutar contra o All For One neste exato momento e fazer o Deku salvar o Tenko finalmente.